Beleza, então bora começar. Eu sei que a parte que Isabela acabou de passar é bem maçante, é bem chata de entender, mas essa aqui, ela é bem tranquila. Então, vamos dar início. Eu vou começar falando sobre anticoagulação. E para a gente entender anticoagulantes, nós temos que buscar inicialmente a história deles. Então, inicialmente falando aqui sobre a história do Marevan, a varfarina, que foi o primeiro anticoagulante ali a ser descoberto. Ele foi descoberto por essa empresa, que é uma empresa farmacêutica veterinária no oeste dos Estados Unidos, que eles observaram que no oeste dos Estados Unidos, essas vaquinhas aí, elas estavam tendo sangramento. E eles foram buscar a etiologia desse sangramento dessas vacas. E foi observado que elas, na silagem que elas ingeriam, estava presente essa planta aí, que é a Melilotus officinalis. E a composição dessa Melilotus officinalis faz presente ali a cumarina, que é convertida em hidroxicumarina, que é convertida posteriormente em dicumarol na silagem, que posteriormente virou a varfarina. Então, essas vaquinhas elas estavam ingerindo ali a dicumarina, que era um anticoagulante. E essa empresa, esse instituto aqui, o Wisconsin Alumni Research Foundation, o VARF, eles acabaram trazendo ali a dicumarina como se fosse um anticoagulante. Só que esse anticoagulante, inicialmente, ele era vendido como veneno de rato. Então, essa empresa começou a vender o anticoagulante como veneno de rato. Só que certo dia, um marinheiro que estava dentro desses navios cargueiros, ele queria se matar. Ele ingeriu bastante veneno de rato, que seria ali a varfarina, só que posteriormente ele decidiu voltar atrás da ideia de se matar. Aí ele procurou o serviço hospitalar, falou que tinha ingerido a varfarina em alta quantidade, e eles administraram plasma ali no sangue desse paciente. E com isso, a partir desse caso, foi observado que a varfarina tinha propriedades anticoagulantes. E no caso, o medicamento ele era apto ali para uso humano. E o primeiro ser humano ali a ser tratado com anticoagulação com a varfarina foi um presidente dos Estados Unidos, que é o Dwight Eisenhower. A partir disso, foi lançado ali os primeiros trabalhos da varfarina e ela foi começada a ser comercializada. Então, essa é a história ali da varfarina, uma história bem bacana. E a varfarina, ela é um antagonista da vitamina K. E o que são esses antagonistas da vitamina K? Que ela é representada somente pela varfarina. Luiz, Oi? não tá passando os slides? Uai, tá não? Pera aí. Aqui passa, né? Se deixar Passa. nessa tela assim, passa, né? Tranquilo. Ah, vocês não viram a vaquinha, então, sangrando? Viu Beleza. não? Então, essa é a história da varfarina, que ela é um antagonista da vitamina K. E deixa eu só colocar o ponteirozinho aqui, que fica mais fácil. Pior que aqui não tem como colocar, mas tá dando pra ver a seta, né? Ah, Joia. A varfarina, ela inibe ali os fatores 2, 7, 9 e 10 da anticoagulação intrínseca ali, que é representada pelos fatores de anticoagulação. Só que na década passada, por volta ali de 2010, 2011, surgiram os NOACs, que são os novos anticoagulantes orais. Ou também os não vitamina K agonistas anticoagulantes, que eles são representados ali pela dabigatrana, que é um anticoagulante que inibe diretamente a trombina, e pela rivaroxabana, apixabana e edoxabana, que inibem ali o fator 10A ativado. A Américo deve ter até passado o mnemônico ali para vocês, né, que a dabigatrana inibe ali, o dabigatrana inibe ali direto a trombina, e os inibidores do fator 10A ativado tem o XA aqui no nome. E os representantes dos NOACs, basicamente ali, é a dabigatrana, que ela foi ali evidenciado o papel ali nos trabalhos, por volta de 2012, 2013, a apixabana, a rivaroxabana, que um nome comercial importante da rivaroxabana é o Xarelto e o Vaban, e, por último, a edoxabana. Com isso, a gente tem ali as necessidades de uso de anticoagulantes na população, que eu vou discutir na próxima parte aqui agora, que é falando de fibrilação atrial e flúor atrial. E atualmente vem tendo diversas pesquisas também a partir dos fatores 11A ativados, que são anticoagulantes mais potentes. Agora, a parte principal da monitoria, que são as taquiarritmias de QRS estreito. Hoje eu vou abordar a fibrilação atrial e flúor atrial. Quando a gente faz um eletro de 12 derivações e a frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto, a gente tem que identificar qual tipo de taquiarritmia a gente está diante. Se o QRS é estreito, vai ser uma taquiarritmia de origem supraventricular, ou seja, o estímulo está surgindo ali acima do átrio, acima do 9, como está mostrado aqui na imagem. Se o QRS for largo, significa que os miócitos estão tendo um tempo maior de ativação. Então a gente está diante ou de uma taquicardia ventricular, que é a mais comum, ou de uma taquicardia supraventricular. Aí pode ser com bloqueio de ramo pré-existente. Então, o paciente ali ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, só que acaba tendo uma taquicardia, a gente pensa ali em uma taquicardia supraventricular com bloqueio de ramo pré-existente. Pode ser também uma taquicardia supraventricular com aberrância, também um marca-passo estimulando o ventrículo, ou uma condução antidrômica por via acessória. Se a taquicardia ela for supraventricular, quais vão ser as opções de etiologia? Pode ser uma taquicardia sinusal, taquicardia juncional, taquicardia atrial, uma FA, um flúor atrial, uma taquicardia atrioventricular ortodrômica ou uma taquicardia por reentrada nodal.
Hoje a gente vai abordar essas duas aqui, que é a FA e o flutter atrial. Esse fluxograma aqui ajuda bastante a diferenciar essas taquicardias supraventriculares. Então, vocês podem até utilizar ele para revisar para a prova. Se você está diante de um ataque arritmia de QRS estreito, você vai fazer essas perguntas aqui. O RR está regular, ou seja, a distância de um complexo QRS para o outro, ele está regular? O mesmo número de quadradinhos? Se não for regular, pode ser um FA, uma taquicardia atrial ou um flutter com um BAV variável. Se não for regular, no caso. Aí você vai perguntar depois, a onda P é visualizada? Se não, pode ser uma taquicardia por entrada nodal ou uma taquicardia juncional. A seguinte pergunta é feita ali na terceira, né? Se a frequência atrial ventricular ela é maior que a frequência atrial. Se a resposta for sim, você está diante de um ataque cardia atrial ou de um flutter atrial. E por último, a última pergunta, se o intervalo RP é curto, ou seja, o P é depois do QRS. Se o P estiver depois do QRS, pode ser um ataque cardíaco por entrada nodal, uma taquicardia atrioventricular ou uma taquicardia atrial. Se não, pode ser um ataque atrial também, um ataque por entrada nodal atípica ou uma taquicardia sinusal. Então esse quadro aqui é bem interessante para revisar na hora da prova. Falando agora especificamente da fibrilação atrial, ela é a taquicardia sustentada mais comum na prática clínica, é um grande causador ali do AVC isquêmico, cerca de 40% ali dos AVCs isquêmicos são de etiologia cardioembólica, e a fibrilação atrial é a principal causa de AVC cardioembólico. E aqui a FA aumenta o risco de tromboembolismo, principalmente por conta da fisiopatologia. E a fisiopatologia ela está ligada ali à tríade de Virchow, que inclusive essa tríade ali é uma tríade que a MEC gosta bastante de cobrar ali nas provas. E ela é presente ali por três fatores, que é a êxtase sanguínea, ou seja, o sangue ali parado. Uma das principais etiologias ali de FA é o sangue parado no apêndice atrial esquerdo. O apêndice atrial esquerdo ali é um dos componentes do átrio esquerdo ali nos pacientes. Na verdade, é fisiológico, não é o apêndice atrial esquerdo. Está presente ali em todos os indivíduos. Se esse sangue ele fica parado no apêndice atrial esquerdo, associado a uma lesão endotelial, que seria ali o aumento de citocinas inflamatórias, aumento da adesão plaquetária e aumento do fator de von Willebrand, associado também ao aumento da coagulabilidade, leva o paciente a ter um risco maior de acometimento pela FA. Então, essa tríade aqui é importante decorar. Êxtase sanguínea, lesão endotelial e aumento da coagulabilidade. Coagulabilidade, falei errado. A médico gosta bastante de cobrar. E aí, tem uns aspectos importantes da FA. A origem vai ser no átrio esquerdo. O mecanismo vão ser micro-reentradas, principalmente ali na questão das extrasístoles. As extrasístoles são uma causa comum ali de fibrilação atrial, por conta da micro-reentrada. O ritmo vai ser irregularmente irregular, ou seja, a distância de um complexo QRS para o outro não vai ser igual, vai ser um ritmo irregular. Pode ter as ondas Fzinhas, ondas F pequenas, principalmente ali se olhando para a derivação de V1. Vai ter a ausência de onda P, ou seja, não está tendo ativação atrial. E a FC, na maioria das vezes ali, vai ser acima de 100 batimentos por minuto. Já o Flutter vai ter as ondas F-zonas, ou seja, essas ondas F grandonas aqui em formato de serra. Vai ter a ausência de linha isodifásica em derivações inferiores, como está mostrado aqui nessa imagem. Na maioria das vezes, a frequência cardíaca vai estar superior ou igual a 50 batimentos por minuto. Geralmente, o flutter vai ser 2:1, ou seja, a frequência na maioria das vezes, ali vai ser de 150, a frequência ventricular. Porque nesses casos, a frequência atrial está de 300, só que os quadradinhos, eles mostram a frequência ventricular. Então, 2:1, a frequência ventricular está de 150. E, em algumas vezes, o ritmo pode ser irregular, se tiver BAV variável. Então, na maioria das vezes, o flutter vai ter ritmo regular. Somente algumas vezes, se tiver BAV variável, que o ritmo pode estar irregular. E aqui os principais fatores de risco para o acometimento da FA seriam valvopatias, que Isabelle acabou de explicar, principalmente ali as estenose ali mitral, sendo que nessa estenose mitral ali vai ter um remodelamento do átrio esquerdo, levando consequentemente ali a uma má condução do sistema elétrico cardíaco. Então é importante, causa ali de FA são as valvopatias, causas genéticas, o álcool também é um dos principais ali fatores etiológicos da FA na emergência. Tem até uma síndrome que chama síndrome do Holiday Heart, que seria ali os pacientes que ingerem bastante álcool ali nessas datas festivas, aí vai para a emergência com FA. Outro fator importante etiológico é a doença arterial coronariana. A pressão arterial também elevada, diabetes mellitus, obesidade e também distúrbios de dislipidemia e a insuficiência cardíaca. Já as principais causas ali de flutter atrial seria ali a DPOC, comunicação interatrial, miocardiopatias, pós-operatórios, estenose mitral ali também, importante fator por conta do remodelamento atrial esquerdo, intoxicação digitálica, hipertensão mal controlada, ingestão também excessiva de álcool e drogas estimulantes. E esse quadro aqui mais acima, a gente percebe algumas diferenças de uma arritmia para outra. Então, na fibrilação atrial, o local de origem da arritmia vai ser no átrio esquerdo, do flutter, na maioria das vezes, vai ser no átrio direito. O mecanismo causador vai ser na FA a micro-reentrada, e no flutter atrial vai ser a macro-reentrada. E aqui, esse último fator do quadro seria a resposta à ablação, seria uma forma de tratamento. Na FA, é bem difícil a resposta à ablação, só se o paciente tiver ali um átrio não tão remodelado e for jovem. Já no flutter, tem uma resposta excelente, vai curar na maioria dos casos ali na ablação. O foco principal hoje vai ser a FA, que é o que mais cai na prova, e aí a FA ela pode ser classificada em relação à duração. Se uma FA ela for diagnosticada, ou seja, o período de duração ali dela
for menor ou igual a 7 dias, ela vai ser uma FA paroxística. Se a FA durar mais do que 7 dias, vai ser uma FA persistente. E para ela ser caracterizada uma FA permanente, o paciente ele apresenta recidiva ou não, e há a intenção de e não há a intenção de reverter esse ritmo do paciente para ritmo sinusal. Então é importante você saber diferenciar aqui essa parte de FA permanente. Porque se o paciente ele tiver um FA ali de longa data, mas você quiser ainda reverter o ritmo do paciente para sinusal, não é um FA permanente. Já se você não quiser reverter o ritmo para sinusal, aí sim é um FA permanente. Então é importante aqui essa classificação. E ano passado não, na verdade em 2020, na diretriz da ESC, eles trouxeram ali outras classificações da FA. Só que, para a prova, o importante é só você saber que é essa classificação mesmo. Essas três classificações. Aqui é um eletrotipo de FA, onde a gente percebe ali um FA com frequência ventricular bastante elevada, um FA de alta resposta ventricular. A frequência aqui calculando a distância de um complexo QRS para o outro do ritmo irregular é de 170 batimentos por minuto. E nesse momento aqui que foi feito o eletro, o D2 longo parece que o ritmo é regular. Aqui parece, né, que uma distância de onda R para outra é igual. Só que quando você olha para D1, claramente aqui é perceptível que a distância de um complexo QRS para o outro não é regular. Então tem a ausência de onda P e o ritmo é irregular, é caracterizado a fibrilação atrial. Já nesse segundo eletro aqui, a gente percebe muito bem a questão das ondas Fzinhas, da fibrilação atrial. Então, para você identificar as ondas Fzinhas, você vai olhar para a derivação V1. V1 vai ter essa tremidinha aqui da linha de base. E essas são as ondas Fzinhas, que são características da FA. Então, D2 aqui, você percebe que o ritmo é irregular, distância de um RR para o outro é irregular. O paciente está apresentando as ondas Fzinhas em V1 e tem a ausência de onda P, ou seja, é uma fibrilação atrial. E aqui, a última representação da FA, uma FA que a gente não percebe a presença das ondas Fzinhas em V1, mas o ritmo é irregular e não tem onda P. Então também é um tipo de FA. Só que aí vem a dúvida. Tanto no Flutter como na FA tem as ondas F. A FA tem as ondas Fzinhas e o Flutter tem as ondas Fzonas. E como que a gente diferencia uma da outra? O Flutter, você vai olhar principalmente ali para a derivação AVF. Se na derivação tiver essas ondas Fzonas, ou seja, possuindo a mesma morfologia e frequência regular, você vai pensar no Flutter. Já se for um FA, você vai olhar ali para V1 e vai ter essa tremidinha da linha de base, que vai ter essa morfologia variável e frequência irregular. E é assim que a gente diferencia as ondas Fzinhas para as ondas Fzonas. Aqui um exemplo de flow teatrial, onde a gente percebe que se você olhar aqui para o D2, a distância de um complexo QRS para o outro, de um RR para o outro, mantém dois quadradões, ou seja, a frequência cardíaca ali está aproximadamente 150 batimentos por minuto, e o RR é regular. E quando você olha aqui para a AVF, tem a presença das ondas Fzonas. Essa descidinha aqui são duas ondas Fzonas. Então a gente está diante de um flutter 2 para 1, mantendo a frequência de 150 batimentos por minuto. Tranquilo. Vocês têm alguma dúvida de como identificar no eletro? Pode falar aí. Ou ficou tranquilo agora? Tá tranquilo. Beleza. Tranquilo. A gente aprendeu agora como que diagnostica a partir do eletrocardiograma. Só que o que que você vai fazer a partir de quando for diagnosticado? Basicamente, todos os pacientes internados por conta de FA ou Flutter, a gente vai fazer os três passos. Primeiro passo, anticoagulação plena. Então, o paciente foi internado por conta de FA ou Flutter, você já vai iniciar a anticoagulação plena. Vai controlar a frequência. Acabei escrevendo errado aqui. Você vai controlar a frequência desse paciente com beta-bloqueador ou outras drogas, caso não controle com beta-bloqueador. E você vai pensar ou não se você vai reverter o ritmo do paciente para sinusal. Aqui os principais beta-bloqueadores que podem ser utilizados, a gente tem ali os não cardioseletivos, que atuam ali tanto no receptor beta-1, beta-2, que é o carvedilol, o propanolol, o pindolol, e os cardioseletivos, que atuam ali somente nos receptores beta-1, seria o succinate metoprolol, o bisoprolol, nebivolol e atenolol. É importante a gente saber também as contraindicações aos beta-bloqueadores, que seria ali uma frequência baixa, abaixo de 50, uma pressão arterial sistólica abaixo de 100, um intervalo, passou demais, o intervalo PR ali acima de 0,24 segundos, BAV avançado, segundo grau, terceiro grau, antecedente de asma ou DPOC, só que essa contraindicação aqui não é absoluta, dá para você utilizar o mais cardioseletivo, doença vascular periférica grave ou classe CLIP superior ou igual a 2, que aqui já estaria um infarto mais grave. Beleza. O paciente ali foi internado na emergência por conta de um FA. Qual a primeira pergunta que você vai fazer? Essa FA do paciente, ela surgiu, seguindo um fluxograma aqui. Essa FA do paciente surgiu menos do que 48 horas, aí você vai calcular o Chagas-Vasc do paciente. Se for um Chagas-Vasc igual a 0, ou em homem ou mulher Chagas-Vasc igual a 1, você pode anticoagular o paciente, controlar o ritmo e cardioverter. Se o Chagas-Vasc for igual ou superior ou igual a 2 em homem e mulher igual ou superior a 3, você também pode cardioverter esse paciente após ser anticoagular. Tranquilo. Então, pacientes ali internados com FA recente, ou seja, que surgiu ali menos que 48 horas, você pode reverter o ritmo do paciente para ritmo sinusal, além de anticoagular o paciente. Agora, se a FA ela surgiu mais do que 48 horas, ou tem um tempo ali indeterminado, dando um exemplo ali, um paciente ele chega no ambulatório, na emergência, por conta de uma doença de Chagas. Já tem um FA ali persistente, de longa duração, aí você não sabe quanto tempo que essa FA surgiu.
você vai ter duas opções. Ou você vai anticoagular esse paciente por pelo menos 3 semanas, e depois você vai cardioverter, e após a cardioversão você vai anticoagular por mais 4 semanas, ou você vai fazer um ecocardiograma transesofágico, ou tomografia cardíaca, e se não houver trombo ali no átrio esquerdo, você pode cardioverter. E após a cardioversão, você vai anticoagular o paciente mais 4 semanas. Então, lembrando que após a cardioversão, você tem que anticoagular o paciente por mais 4 semanas, independente do Chas-Vasc dele. E quais são as drogas ali para a reversão do ritmo, para voltar ao ritmo sinusal no paciente? A primeira linha ali seria a amiodarona, mais utilizada ali na maioria dos casos. E a segunda linha atualmente no Brasil está sendo a propafenona, que dá para a gente fazer a conduta ali da pill in pocket, que basicamente ali seria o paciente ter essa pílula guardada consigo mesmo. Quando ele percebe que ele está tendo um ataque à arritmia, na maioria das vezes eles são pacientes que apresentam FA paroxística, de duração ali menos que 7 dias, eles utilizam a propafenona e acabam retornando para o ritmo sinusal. E aí tem outros tipos de drogas, né, que seria o ibutil, de procainamida, só que a mais utilizada no Brasil seria a amiodarona, na maioria dos casos, e a propafenona, que dá para utilizar como pílula de bolso. E tem os candidatos ideais ali para propafenona, que seria a pílula de bolso, que seria ali um paciente com FA paroxístico, igual eu tinha citado, com ausência de cardiopatia estrutural, episódios pouco frequentes, e também já ter testado no hospital anteriormente. Além das drogas, que dá para você reverter o ritmo para sinusar dos pacientes, dá também para você utilizar a cardioversão elétrica sincronizada. E aí tem as indicações para cada tipo de cardioversão. Eu acredito que a Meco nem comentou isso com vocês, né, mas só por informação extra mesmo. Então, voltando aqui para esse fluxograma, deu para entender ele tranquilo? Porque pode cair questão assim na prova também. Se tiver alguma dúvida, é só falar aí. Não, tá de boa. Tranquilo. Então a gente percebeu que após a reversão do ritmo, você tem que anticoagular esse paciente por mais 4 semanas. E quando finaliza essas 4 semanas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai calcular o Chas-Vasc dele. Se o Chas-Vasc do paciente aqui está o Chas-Vasc, que é essa tabelinha aqui, o mnemônico que a Américo deve ter passado para vocês. Então é importante decorar essa tabela, que ela cai bastante na prova. Se o Chas-Vasc do paciente for um paciente homem, o Chas-Vasc der maior ou igual a 2, você vai anticoagular esse paciente até o resto da vida. Se o Chas-Vasc for 1, você vai considerar anticoagulação. Se o Chas-Vasc for 0, você não vai anticoagular o paciente. Já as mulheres, como tem esse fator aqui relacionado ao sexo, o sexo feminino ganha um ponto, você vai anticoagular a paciente se ela tiver um Chas-Vasc maior ou igual a 3. Se o Chas-Vasc for igual a 2, você vai considerar anticoagulação. Se for menor ou igual a 1, você não vai anticoagular. E se o paciente tiver uma prótese mecânica ou estenose mitral moderado ou importante, você tem que anticoagular também o paciente. Só que aí você vai utilizar a varfarina, que a gente vai ver agora. Então, para a prova, é importante vocês decorarem o score de Chas-Vasc. Essa tabelinha também aqui, muito importante decorar. Lembrar aqui, principalmente, do valor de 2 para homem e 3 para mulher. Maior ou igual a 2 para homem, você vai anticoagular o paciente. Maior ou igual a 3 para mulher, você vai anticoagular a paciente. Além do score do Chas-Vasc, a gente tem outro score, que é o score de Hasbled. O score de Hasbled é para ver o risco de sangramento do paciente ali em um ano. Só que ele não contraindica o uso de anticoagulantes. É somente para ver o risco de sangramento mesmo. E aí vem a questão. Se o paciente tiver prótese mecânica ou estenose mitral moderada importante, a gente tem que utilizar a varfarina. Seria ele um antagonista da vitamina K. Esse aqui é um conceito muito importante também, que pode cair na prova, que ele vem sendo, nos últimos anos, entrado em desuso. Mas o que significa FA valvar? Seriam ali os casos de estenose mitral moderada importante ou com prótese mecânica. E nesses casos, como eu havia falado anteriormente, não pode utilizar os novos anticoagulantes. Tem que ir de varfarina mesmo. Então, se lembrar que FA valvar, FA de varfarina. Você vai ter que utilizar nesses casos a varfarina. Se o paciente tiver estenose mitral moderada importante ou prótese mecânica. Essa tabela aqui é muito boa para ilustrar a utilização ou de NOACs ou de varfarina, e ela é de um paper desse ano, de 2024, que você vai realizar as perguntas aqui também nesse fluxograma. Tranquilo. Ele está em inglês, mas dá para entender. Então, primeira pergunta que você vai fazer. O paciente, ele tem ali histórico de síndrome fosfolípide, fibrilação atrial VAVA, ali também prótese mecânica ou dispositivo de assistência ventricular esquerda? Se sim, o paciente, ele não pode utilizar os DOACs, ele vai ter que utilizar a varfarina. Tranquilo. Você fez essa pergunta, vai para a próxima. É uma paciente ali que está grávida ou está amamentando? Se sim, você também não pode utilizar os novos anticoagulantes. Você tem que utilizar a varfarina. Inclusive, é uma questão que pode cair na prova também. Pacientes ali grávidas ou amamentando tem que utilizar a varfarina, não pode utilizar os NOACs. Se o paciente ali tiver uma taxa de filtração glomerular ali ou creatinina muito alta, você tem que ter uma certa cautela ali para a utilização dos NOACs. Então, na maioria das vezes ali o paciente vai estar internado, você vai utilizar uma anticoagulação subcutânea. E se o paciente ele tiver ali alguma trombose de catéter, trombose de veia esplênica, AIT, trombo de VE, ou então uma cardiopatia congênita, tem pouca evidência ali para uso de NOACs, que significa que tem poucos trabalhos ali que trazem o uso de NOACs nesses pacientes. Se você fizer todas essas perguntas e a resposta de todas as perguntas for não, ou seja, ele é um paciente rígido, sem nenhuma comorbidade que tem nesse fluxograma aqui, você pode utilizar os NOACs. Lembrando que NOACs e DOACs aqui é a mesma coisa.
Alguma dúvida em relação ao fluxograma? Vocês têm que lembrar as contraindicações dos NOACs e quando tem que utilizar a varfarina. Toda prova tem questão de jeito. Tranquilo. Ressaltando então as contraindicações, síndrome fosfolípide, fibrilação atrial reumática, ou seja, estenose mitral moderada importante, válvula mecânica e dispositivo ventricular de assistência, dispositivo ventricular esquerdo de assistência. Além de grávidas e gestantes puerperais ali amamentando. Nesses casos tem que utilizar a varfarina, não pode utilizar os DOACs. E aí outra questão que é bastante cobrada em prova seria ali o RNI. Qual deve ser a meta de RNI? Porque os pacientes que utilizam a varfarina, o Marevan, eles têm que ficar na meta de RNI. E por que tem que ficar na meta de RNI? Porque se ficar abaixo da meta de RNI, aumenta o risco de trombose, como está mostrado aqui nesse gráfico. Então, a linha preta aqui é o risco de AVC, AVC áterotrombótico. É perceptível que nessa linha mais inicial, ou seja, um valor menor de RNI, aumenta o risco de AVC isquêmico. Já se tiver acima da meta de RNI, aumenta o risco de sangramento. Então, é importante manter nessa meta aqui, para não ter o paciente estar anticoagulado pleno e não ter risco tanto de evento isquêmico, como também de evento hemorrágico. E aqui essa tabela demonstra os valores metas de RNI. Então, o paciente ali que possui um FA mais válvula nativa, mitral aórtica, tem que ficar com RNI de 2 a 3. Na maioria das questões vai cair esse tipo de paciente aqui, com RNI de 2 até 3. Se tiver prótese biológica também, FA mais prótese biológica, RNI de 2 a 3. E lembrando também, pacientes ali que têm FA e utilizam Marevan, varfarina, tem também que ficar com RNI de 2 a 3. Esses dois aqui seriam situações mais específicas que eu acho que não vai cair na prova. Mas se vocês quiserem saber também é importante. Então, lembrando que na maioria das vezes, o alvo meta ali de RNI vai ser de 2 até 3, para pacientes que utilizam a varfarina. Então é isso, foi bem rapidinho. Ficou alguma dúvida? Pode falar aí no áudio. Tá tranquilo, Luiz. Obrigada. Nada. Bom almoço pra vocês aí. Próxima semana tem mais monitoria.